Meus queridos irmãos e irmãs, e você que está visitando este canal. A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se Deus estiver te chamando agora para uma grande missão? O que você faria? Moisés tentou fugir, apresentou desculpas, sentiu-se incapaz, mas Deus insistiu. E você? Está ignorando o chamado de Deus para a sua vida? Não pule este devocional. Descubra como vencer o medo e responder ao chamado divino com fé e coragem. A sua missão pode transformar vidas. No devocional de hoje meditaremos acerca de quando Deus nos chama, a jornada de Moisés e a nossa própria missão. Antes de prosseguirmos, fica o convite aos nossos amados irmãos e a você que nos visita, para compartilhar suas opiniões, dúvidas e experiências ao final deste devocional. Sua participação é muito valiosa para nós. E, se você ainda não é inscrito, sinta-se à vontade para se juntar a nós nesta jornada espiritual. Será uma alegria crescer juntos na Palavra de Deus. Sua presença nos motiva a continuar compartilhando as bênçãos divinas. A história do chamado de Moisés, conforme descrita em Êxodo 3 versos 1 ao 22, é um exemplo poderoso de como Deus escolhe e capacita aqueles que Ele chama para cumprir sua vontade. Moisés não se via como alguém capaz de liderar o povo de Israel para fora do Egito, mas Deus o instruiu e lhe deu tudo o que precisava para a missão. Essa passagem nos ensina que, quando Deus nos chama, Ele também nos equipa para a sua obra. Sua história começa quando ele, sob um edito de morte, decretado por Faraó, foi escondido em sua casa por 3 meses, por sua mãe Joquebede. Quando percebeu que não era mais possível escondê-lo, colocou em um cesto feito de junco de papiro cobrindo com betume e piche. Como sabia que a princesa se banhava ali no rio Nilo, deixou-o à margem e sua irmã observou o que acontecia. Ao avistá-lo, a filha do faraó o tirou das águas, o adotou, colocando o nome de Moisés, que significa retirado das águas. Em sua fase adulta, ele, instruído em todas as artes egípcias, para assumir o lugar de faraó, resolve visitar os seus co-irmãos israelitas. Ao avistar um deles, escravo do Egito, sendo maltratado, se confronta contra o soldado egípcio cometendo homicídio. A partir daí a história se desenvolve e ele, descoberto, foge para o deserto de Midian e casa-se com Zípora, passando a cuidar dos rebanhos do sacerdote Jetro. O chamado de Moisés começa quando ele estava pastoreando o rebanho de seu sogro, Jetro, quando viu uma sarça ardente que não se consumia. Curioso, ele se aproximou e foi chamado por Deus. Ouviu a voz de Deus chamando para uma grande missão: libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Esse encontro marcou o início de sua jornada como libertador do povo de Israel. Deus se revelou como "Eu sou o que sou", demonstrando sua autoridade e soberania. A história de Moisés é um exemplo claro de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A reação de Moisés foi de dúvida e medo. Ele questionou sua própria capacidade e apresentou várias desculpas ao Senhor. Em Êxodo 3 versos 11 ele diz: "Quem sou eu para ir até Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito?" Em Êxodo 4 versos 1 ele retruca: "Mas eles não vão acreditar em mim." Em Êxodo 4 versos 10 ele ainda reluta: "Senhor, eu não sou eloquente, sou pesado de boca e de língua." Moisés se via incapaz, insuficiente e despreparado para tão grande tarefa. Mas Deus não olhou para as limitações humanas dele, e sim para o seu próprio poder, que operaria através da vida de Moisés. Quando Moisés se sentiu incapaz, Deus não disse que ele estava enganado sobre suas fraquezas. Pelo contrário, o Senhor mostrou que não era sobre Moisés, mas sobre Deus. Deus faz Moisés saber que a sua presença é que nos capacita quando diz em Êxodo 3 versos 12: "Eu serei contigo." Deus fazendo a Moisés saber em Êxodo 4 versos 12 que ele nos dá sabedoria e palavras certas para cumprir a missão: "Eu ensinarei o que deves dizer." Deus faz Moisés saber que ele coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar quando diz em Êxodo 4 versos 14: "Eu envio Arão contigo." Nos capítulos seguintes encontraremos as vitórias que Deus realizou na vida de Moisés e do povo hebreu. O importante neste momento é sabermos que Moisés tinha falhas, não sabia falar bem, mas Deus enviou Arão para ajudá-lo. Moisés poderia ter recusado, mas ao obedecer, tornou-se um dos maiores líderes da história bíblica. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que se sentiram incapazes, mas que foram tremendamente usadas por Deus. Em Juízes 6 versos 15,
Gideão se achava o menor de sua família e de sua tribo, mas Deus o chamou para livrar Israel dos midianitas. Em Jeremias 1 versos 6 a 8. Jeremias acreditava que era jovem demais para ser profeta, mas Deus o fortaleceu. Outro exemplo foi Pedro. Ao ser questionado acerca de Jesus, temeu pela sua vida, negou Jesus 3 vezes, mas depois se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Quando Deus nos chama, nem sempre nos sentimos preparados ou dignos para a missão que Ele nos confia. Muitas vezes, olhamos para nossas limitações e hesitamos, assim como Moisés fez ao receber seu chamado. No entanto, a história de Moisés nos ensina que Deus capacita aqueles que Ele escolhe e caminha conosco em cada passo da jornada. A história de Moisés nos ensina que, quando Deus nos chama, Ele não espera que tenhamos todas as respostas, apenas que confiemos nele. Você já percebeu o que Deus está te chamando para fazer? Não tenha medo, pois assim como esteve com Moisés, Ele estará com você em cada passo dessa jornada. O que podemos aprender com a história de Moisés? Primeiro, Deus não chama os perfeitos, mas os disponíveis. Moisés tinha falhas, mas Deus o escolheu mesmo assim. Ele não precisa que sejamos perfeitos, apenas que estejamos dispostos. Segundo, nosso chamado é maior do que nós mesmos. Assim como Moisés foi chamado para libertar um povo, Deus nos chama para impactar vidas ao nosso redor. Terceiro, Deus supre nossas limitações. Moisés não sabia falar bem, mas Deus enviou Arão para ajudá-lo. Quando Deus nos chama, Ele também nos dá os recursos necessários. Quarto, a obediência gera transformação. Moisés poderia ter recusado, mas ao obedecer, tornou-se um dos maiores líderes da história bíblica. Nossa resposta ao chamado de Deus pode mudar vidas. Como descobrir e responder ao chamado de Deus? Item ore e busque direção. Deus fala conosco por meio da oração e da palavra. Item esteja atento às oportunidades. Muitas vezes, nosso chamado está onde podemos servir melhor. Item confie em Deus e não em suas limitações. Se Ele chamou, Ele também capacitará. Item dê o primeiro passo. Moisés teve que ir até o Egito. O seu primeiro passo pode ser tão simples quanto servir em sua comunidade ou compartilhar sua fé. Nos dias atuais, muitos cristãos se sentem incapazes de exercer o chamado para servir a Deus. Seja no ministério pastoral, na evangelização ou em qualquer outra área, a sensação de insuficiência é uma barreira comum. O medo do fracasso, a comparação com outras pessoas e a dúvida sobre as próprias habilidades frequentemente impedem muitos de avançarem. No entanto, quando nos sentirmos incapazes diante do chamado, lembremos-nos de que a resposta certa não é quem sou eu, mas quem é Deus. Se Ele nos chama, Ele nos capacitará para cumprir o seu propósito, para a glória do seu nome. Porque Deus nos dirá: eu sou o que sou. A nossa posição sempre será: se Deus me chamou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Esta posição nos remete a uma expressão de confiança absoluta na autoridade e poder de Deus. Esse tipo de declaração aparece em momentos chave das Escrituras, especialmente quando servos de Deus enfrentam desafios aparentemente impossíveis. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, santificado seja o teu nome. Que a tua vontade seja feita, aqui na terra como é no céu. Senhor, muitas vezes me sinto incapaz de cumprir o teu chamado. Olho para minhas falhas e penso que não sou suficiente. Mas hoje eu decido confiar em Ti. Sei que não é sobre minha força, mas sobre o Teu poder em mim. Usa-me, Senhor, e me capacita para fazer a Tua vontade. Te agradecemos e Te exaltamos. Em nome santo do Senhor Jesus, amém.